Opa, fala aí, Massa, beleza? Rodrigo Rainer, TV Camisa 12, resenha da Massa 53, hoje dia 2 de junho de 2017. E aí, pós-vitória do Galo, eu voltei, mas coincidentemente, né, não tem nada a ver esses últimos vídeos aí, últimos dias que eu não gravei e o Galo tinha perdido ou empatado contra a Ponte, não tem absolutamente nada a ver, mas coincidiu, né? E aí eu volto na fase boa, que, né, pra falar de coisa boa, mentira, sempre vai ter polêmica, e quando perde dá mais polêmica ainda, que eu curto até mais. Mas enfim, eu falei, né, quem me acompanha no Twitter, eu falei que tava tranquilo, os resultados são ruins, lamento os resultados, os pontos perdidos que não voltam, tem que ser recuperados e tal, mas não tava em crise, não tava sofrendo, pra mim o time tava muito bem, e foram erros individuais dos monstros do clube, né, do time, do Vitor, do Fred, Elias, Marcos Rocha, que eu sempre defendo e elogio aqui. Então assim, quem errou foram esses caras, então tem que entender, né, não passar a pica para outro, falar foi o Fred que errou, foi o Elias quem perdeu o gol. Ele também sempre enfatiza ali os erros defensivos, mas perder gol igual a gente estava perdendo prejudicou bastante. Então assim, apesar das derrotas, eu não estaria criticando muito e tal, eu iria mais analisar e mostrar aqui o que eu via nesses jogos que era bem positivo, inclusive mantendo a minha positividade em relação ao trabalho que está sendo feito, né? Então tem que minimizar os erros individuais, é óbvio, mas sem crise. E aí o Atlético classificou, jogando com um time quase misto, contra um bom time do Paraná, que é da Série B, mas isso não faz diferença nenhuma, está na Série B agora, formou um time bom, se continuar aí vai para a Série A, e já é bom hoje, então para mim tanto faz, valorizou muito. E o Atlético com o time misto conseguiu jogar aqui no Horto e vencer bem, mas time misto não por opção, né, por vários problemas que começaram a acontecer aí, de contusão e tal, e ainda vão ter as suspensões, enfim, poupando um jogador, dependendo do calendário, concorrer com outro jogo mais importante, isso vai acontecer, né? A galera endoidou logo de cara quando o Danilo entrou e eu falei, porra, que exagero, tipo, teve um lance lá que ele perdeu a bola, mas o Fábio Santos também jogou na fogueira, não avisou e tal, então pra mim foi um erro meio coletivo, básico do futebol, falar que o ladrão tá chegando e tal, ou não toca pro cara que tá vendo que o ladrão tá chegando, mas a galera endoidou com o Danilo. Bom, eu não vou gastar análise com o Danilo, primeiro porque pra mim ele não foi tão péssimo, mas entrou um pouco assustado e tal, mas eu acho normal, porque além do meio todo ali tá prejudicado já com desfalques, ainda teve uma mudança de posicionamento, e aí ele custou um pouco ali para jogar e tal, mas depois não comprometeu mais, não se destacou muito, não vou falar que o cara jogou pra caralho porque ele não jogou, mas isso assim, não justifica toda essa lamentação aí com o Danilo. E segundo lugar, porque ele é terceiro reserva, ele entrou como opção de urgência num time que entrou com os meias reservas, né? Então, porra, pra que, velho, ficar nesse desespero todo? Isso vai acontecer em momentos muito mais graves, às vezes, por exemplo, agora na lateral direita, entrar com o Iago ou com o Alex Silva como titular contra o Palmeiras, que provavelmente vai acontecer. Isso pra mim é muito mais grave do que precisar do terceiro reserva no meio do jogo e ele não jogar tão bem, não deitar o cabelo, não justifica, né? Mas aí é o que vai acontecer agora, né? A opção da lateral. Há uns vídeos atrás eu havia falado que não me surpreenderia se o Roger usasse um cara do meio para preencher esse papel aí de lateral, reserva, e usasse as três vagas, né? O Valdívia ainda não estava certo, mas usasse essas três vagas aí para o Valdívia, Roger Bernard e Marlone. Mas eu estava falando da opção de reserva para lateral direito. Agora é um titular. Eu acho muito mais difícil, né? Se era difícil contratar reserva, agora contratar titular é muito mais difícil ainda. Porque reserva poderia pegar um cara de Série B, um cara que fez 7 jogos ainda no Brasileiro, ou arriscar num cara aí da América do Sul e tal. Mas para pegar um titular, aí o nível tem que ser mais alto, aí o cara fica mais caro, o time custa liberar, talvez não está disponível, ou talvez não tenha mesmo um cara que sirva para lateral direito titular do Atlético, talvez simplesmente não tem, né? Então, ainda não me surpreendo, mas eu entendo já que o nível técnico vai ficar bem pior sem o Marcos Rocha. Mas eu ainda não me surpreendo se o Roger vier com a carta na manga aí de um volante ou algum meia
jogando lateral, que são duas funções que até alternam muito, né? Laterais jogam de meia ou evoluem para meia, e o contrário também acontece. Eu não vejo problema, porque eu não tenho esse papo aí de improvisado, jogador improvisado. A galera nunca entende que o cara deixou de ser improvisado. Patrick aí, que é um nível, né, mediano, não é péssimo igual falavam, ele jogou na base como atacante, no Grêmio, no Criciúma, né, como atacante, aí subiu como lateral no Avaí, mas ultimamente tinha jogado no Sport como atacante, 4 anos no Atlético como atacante, com 5 técnicos diferentes. 5 técnicos entenderam que ele podia jogar como atacante. Mas a torcida nunca vai aceitar que ele seria uma opção no ataque. Talvez ele estiver jogando até hoje, daqui a 20 anos vão chamar ele de improvisado até hoje. A galera nunca entende que o jogador tem mais de um skill, né? Mais de uma habilidade, mais de uma competência em campo que pode ser usado em várias posições. Não entende. E eu entendo. Então eu acho que um jogador mediano pode ser usado no lateral e vai ser mediano no lateral. Se eu esperar um jogador pica aí, é mais difícil. Então vamos entender que vai ser um jogador mais ou menos, se não for os que já estão aí. Então pode ser um cara do meio e jogar na lateral, pra mim tá tudo bem, se jogar bem. É óbvio que esse cara vai atuar mal um jogo ou outro, assim como o Fred atua mal, assim como o Elias atua mal, o Vitor atua mal, e aí a gente tem que entender que ele vai atuar mal. Já é nível médio pra, né, não vai ser igual o Marcos Rocha nem fudendo, vai atuar mal uma vez ou outra. Aí, ao invés de você endoidar, falar que é porque ele é improvisado, que não sei o que, é só entender que todo jogador tem um dia ou outro ruim. Espero que seja assim, um dia ou outro, e não seja, né, uma sequência ruim, uma constância de ruindade. Então, mas aí, assim, é o que tem para o momento. O Alex Silva já deve jogar contra o Palmeiras. E o que mais importante, assim, que eu tiro disso é ficar pensando no que o Atlético quer da base, o que a torcida espera da base primeiro. Porque, assim, igual quando a gente fala, eu falo muito no Twitter lá, quem me acompanha, fico postando música nova, tudo quanto é letra ou música que os caras lançam ou sugerem, eu dou retweet, falo, divulgo e tal. E a galera fica, essa música é ruim, essa música é boa, essa música não é legal, essa música é grande, essa música é feia, essa música é argentina, né? Tipo, argentino canta Rolling Stones, canta música brasileira, canta música porto-riquenha, mas se a música veio de uma torcida da Argentina, os caras acham que a música é argentina, né? Mas enfim, a galera fica escolhendo qual música que é legal, mas não canta nenhum hino. Então fala, ó, primeiro vamos decidir cantar, vamos decidir que a gente vai cantar. Aí pode ser o hino até o final, pode ser Bota Cara Alemão, pode ser Atlético Samba de qualquer uma. Depois que a gente voltar com o hábito de cantar, a gente vai começar a escolher as músicas legais. Porque hoje a gente fica escolhendo, não põe nenhuma música na torcida e não canta nada. É a mesma coisa da base. A gente reclama da base, mas a gente não sabe nem o que espera da base. O que a gente quer da base? A base pode dar dinheiro ou pode dar um bom jogador que também pode virar dinheiro. Se você quer dinheiro, pra mim a base do Galo tá beleza. Porque a base procura título, a torcida exige título. Vai ter um jogo aí, não sei que hora que você está vendo no vídeo, mas eu estou gravando sexta-feira antes do jogo de volta na Copa do Brasil Sub-20 contra o Vasco. Então vai ter o jogo lá. O primeiro jogo deu tristeza de ver, porque os caras jogam pelo resultado. Aí é chutão, aí é carrinho no meio de campo, aí é correria, é cruzamento do meio de campo, cruzamento da intermediária, para o atacante ficar brigando com o lateral. E quem aprende a jogar assim, tendo que virar placar desesperado como se fosse final de Copa do Mundo, final de Libertadores, o time principal, não aprende a jogar assim. Os caras estão correndo atrás do resultado, né? Dando carrinho, puxando jogador, matando jogada no meio do campo. Isso não é escola, isso não é para aprender a jogar bola. Então, se tá querendo dinheiro, tá bom, vai aparecer uns 3 aí que vão ser usados na hora errada, como sempre acontece no Atlético, e aí vai aparecer alguém e vai levar. Deu dinheiro, Eduardo aí sobrou Valdívia para nós. É resultado, tudo bem. Se a base e se a torcida espera que a base traga bons jogadores, igual o Gabriel Jesus, por exemplo, foi campeão primeiro, depois saiu por uma grana muito maior. Então, primeiro dá resultado no Galo, vestindo a camisa do Atlético. É o que eu gostaria. Aí tem que ser bem diferente do que está acontecendo hoje. Porque, por exemplo, já passou o Mineiro. E o Iago, o Ralf jogaram um pouco, o Leonan jogou pouco. E aí agora eles vão ter que ser usados na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Pra mim tá errado, tá muito errado. Mas se perde no Mineiro para um time do interior com menino do Júnior, da base, ou time misto, a galera endoida, não vai aceitar. Tem que ganhar, tem que pôr o time titular para ganhar no Mineiro. Bom, tudo bem. Então agora pega um cara cru aí para jogar Brasileiro. Bom, vamos lá.
Então, primeiro tem que decidir o que a gente espera da base. Dinheiro, só dinheiro, igual o São Paulo tá vendendo o time todo aí, tá ficando sem jogador, mas tá ganhando dinheiro. Ou a gente espera jogador para ganhar, jogar bem com a camisa do Atlético. Se espera jogador para ganhar, jogar bem, a base já tem que mudar alguma coisa. E aí quando o cara sobe, a gente tem que mudar também. Primeiro a base tem que aprender a jogar bola, mesmo perdendo. Hoje, por exemplo, vou ver o jogo do Vasco, se o Atlético não conseguir classificar, mas jogar bonito, jogar pra cima, ver o jogador driblando, ver o jogador parando a bola, vendo o jogador na hora de marcar sem ficar dando carrinho, puxando pela camisa, tentar tomar a bola, aí eu vou ver, os caras estão aprendendo, não ganhou, saiu fora, não deu resultado, mas os caras fizeram alguma coisa de quem está aprendendo a jogar bola. Ótimo, pra mim tá ótimo. Mas se continuar aquela loucura lá, eu já sei que não tem ninguém que vai subir, que preste para no futuro aí preencher um lugar. Outra coisa é o time titular, né? A galera endoida contra o André Figueiredo porque ele falou que quem revela não é a base. Eu entendi, ele usou o termo errado, mas ele quis dizer que, tipo, se o menino é bom lá na base e sobe, e é improvisado, ou é jogado em fogueira, ou é usado na Libertadores, na fase mata-mata de Libertadores, é óbvio que você vai ver um resultado bem pior do menino do que se ele subisse no Mineiro, jogando com o time formado, sendo bem aproveitado, entrar de vez em quando, na posição dele. É óbvio que você vai desenvolver o moleque para o time principal com muito mais eficiência. Então o Atlético usa a base há anos como dispensa. Pega os meninos, o titular machucou, o reserva está suspenso, precisa de um terceiro reserva. Não tem não. Traz alguém da base e põe lá para jogar como titular no Campeonato Brasileiro, no meio do Campeonato Brasileiro. Aí você mata o menino, é óbvio. Então o Atlético também tem que desenvolver melhor essa parada aí de revelar jogador. E para finalizar, eu vou dar só um exemplo de como isso acontece. O Iago entrou como titular no jogo na Copa do Brasil, oitavas de final e tal, importante, mas num time já bem formado, né? Também misto, mas um trabalho já evoluído, as peças de substituição tá melhor, inclusive o Iago. Então até foi para lateral e não comprometeu. Aí acabou o jogo, eu elogiei tanto o Iago quanto o Ralf. Falei, pô, os meninos foram muito bem, principalmente o Iago, porque o Iago, né, jogou mais tempo e ainda jogou na lateral. Então eu falei, principalmente o Iago, mas os dois estão de parabéns. A galera toda fala, não, mas o Ralf é melhor, como se eu tivesse comparado os dois, falado que um é melhor que o outro. Não falei que um é melhor que o outro. Para aquele jogo, para mim, o Iago foi muito melhor do que o Ralf, porque jogou o jogo todo, só, né? Mas, independente de saber quem é bom, quem é ruim, eu vejo a galera sempre falando isso, o Ralf é muito melhor, tal. E eu fico pensando, de onde esse povo tirou isso? Não que eu não concorde, vamos discutir depois isso. Mas é porque eu não sei de onde. Porque os dois não jogaram o suficiente. Ou jogaram num time todo misto, ou todo de reservas, ou todo júnior. Como você vai saber quem é bom, quem é ruim numa condição dessa? Um cara do júnior, né, vindo da base, um time completo, armado, aí ele vai jogar mais à vontade, o time já está bem. Se ganhar, se jogar bem, se o atacante meter gol, se o goleiro não tomar frango, aí o menino já sobe na boa. Aí tem tranquilidade para jogar, para tentar alguma coisa, para tentar um drible, perder uma bola e alguém cobrir ele. É diferente quando você vê o cara assim. Mas tanto o Iago e o Ralf a gente só viu jogando Mineiro ou Florida Cup com o time todo reserva. Como que a gente consegue avaliar isso? E eu não consigo avaliar nem se o Ralf é bom, nem se o Iago é bom. Quanto mais comparar os dois. Então, esse imediatismo e até desnecessário ficar falando quem é melhor entre os dois, porque os dois são do Galo, é o que me faz pensar em como a gente recebe os meninos da base e como a gente vai tratar esses caras agora. Se o Galo não trouxer um lateral direito bom, titular, vão ser eles. E aí a gente pode criar um problema e queimar mais menino, igual a gente já queimou vários, né? Então, assim, primeiro vamos pensar o que a gente espera da base. Se a gente espera dinheiro, talvez o Atlético esteja no caminho certo. Se a gente espera bons jogadores para serem usados no Atlético, ajudar o Atlético em campo, para depois sair e aí até render mais dinheiro ainda, o Atlético tem que mudar como faz com os jogadores para lançá-los no time, né? O Iago ou o Alex Silva são fogueira. O Alex Silva foi buscado urgentemente lá no América. É fogueira, né? E a torcida também tem que mudar um pouco a visão de como recebe esses meninos da base no time principal. Bom, tá aí a oportunidade. Provavelmente é o que a gente vai ter para
pelo menos nos próximos 2, 3 meses aí sem o Marcos Rocha. Então vamos pensar nisso. Não estou nem indicando o que fazer, nem dando a minha opinião, é só pensando. Eu tenho a minha opinião, mas pensa nisso. Beleza, galera? Não some não. Um grande abraço, que o Atlético ganhe do Palmeiras. Um pontinho tá razoável lá, porque a gente tem que tomar ponto de alguém. A gente perdeu o ponto aqui. Então, pelo menos um empate lá o Galo tem que tirar, porque vai ter que recuperar esses pontos perdidos no Horto aí para a Ponte e Fluminense. Beleza? Não some não. Um grande abraço. Falou!